Capítulo 61 Sandálias de Hermes. Hades, tempo presente. O umbral por onde Sofia e Hermes haviam desaparecido era, na realidade, a porta dos fundos do templo de Cocytus, construído por Minos, Radamantes e seus mirmidões, inicialmente como um túnel através das montanhas. O objetivo dos guerreiros e semideuses era chegar à face oposta das cordilheiras e encontrar uma rota de fuga que os libertasse da Estígia, já que era impossível navegar e ainda mais subir pelo Styx sem a orientação dos Burke. O objetivo dos guerreiros e semideuses era chegar à face oposta das cordilheiras e encontrar uma rota de fuga que os libertasse da Estígia, já que era impossível navegar e ainda mais subir pelo Styx sem a orientação dos barqueiros. No entanto, os planos acabaram frustrados graças à presença do basilisco que guardava o poço das lágrimas a serviço de Zeus. Mesmo assim, vários soldados desesperados arriscaram a travessia só para terminar como estátuas de pedra engolidas pelas raízes e afundadas no lodo. Sozinho, tranquilo e com a expressão triunfante, Hermes sentou-se na escadaria do templo de frente para o panorama do Hades. Disperso pela planície, avistava-se um exército composto por mais de 500.000 infantes, armados de lanças, escudos, couraças e elmos de queixada pontuda. Organizados em falanges, esses mirmidões treinavam sem parar, indiferentes ao cansaço, à fadiga e ao medo. Onde anteriormente ficavam os mausoléus, agora o que se via era uma esplanada coberta de terra escura, um pouco alagada às margens do Styx. O rio percorria um desfiladeiro, ganhava força e despencava no abismo de Lete, uma gigantesca cratera flamejante em cujas profundezas ardiam as chamas de Hélios, o sol interior. Flutuando sobre esse buraco, pairava a fortaleza de Agartha, um imenso octaedro de basalto com uma única entrada visível, frontal, alta e triangular, ligada às bordas do Lete por uma ponte fina, sem parapeitos ou corrimãos. Quem a defendia era o campeão Radamantes, que recebera ordens expressas para não permitir o ingresso de ninguém, fosse Deus ou demônio, sem o consentimento de Metatron. No sul da Chapada, Minos de Creta passava em revista as tropas. Como as falanges são unidades de infantaria seccionadas em linhas e colunas compactas, o rei era o único indivíduo montado. Cerberus, que ganhara a habilidade de despertar os cativos do Hades, desde homens até feras, dera-lhe de presente uma manticora, espécie de leão com a cauda cheia de espinhos, famosa na era mítica e muito útil como besta de guerra. Hermes observava essas coisas com a perspectiva de dias melhores. Para ele, claro, o rei dos homens sobre a terra prometera-lhe o mesmo que garantira aos demais, que eles teriam privilégios quando os arcanjos fossem derrotados e poderiam, com o tempo, governar o planeta e até almejar o trono do Olimpo. De sua parte, o que Hermes queria era voltar a ser adorado. Ele era lembrado até hoje, mas como um planeta, Mercúrio, como um ícone acadêmico, como uma figura mitológica, usado como exemplo e referência para os artistas e psicólogos. Não, ele não desejava isso. Não mais. Não queria ser visto como um símbolo apenas. Ele queria ser louvado como fora antigamente. Queria orações em seu nome. E essa era a oportunidade que Sofia lhe trouxera, que Metatron lhe oferecera. Com um fósforo, acendeu um cigarro. O cigarro! Uma das melhores invenções dos últimos séculos, ele pensava. Tabaco em canudos.
Alcatrão, nicotina, sem filtro. Prazer instantâneo, tudo comprimido em um bastonete. Um milagre. Ainda mais, e especialmente para quem, como ele, era imune ao efizema, ao câncer e às doenças cardíacas. Sorveu, tragou, relaxou. Comemorou internamente. Àquela hora, o basilisco já teria devorado Daniel ou então o transformado em pedra. Cumprira sua parte do acordo, agora era esperar e colher os frutos. Ficou de pé, esticou a coluna. Um barulho. O que seria? Virou-se. Um soco o atingiu no rosto. Crac! O nariz quebrou. Sangue. Outro soco, um cruzado no queixo. O agressor o segurou pelo pescoço. Ai, ai! Com a vista embaraçada, o deus dos ladrões estarreceu-se. O que é isso? Que é isso? Quem está aí? Quem é? Quem é? Quem você acha, seu cagão? Daniel esmurrou agora no estômago. O rapaz curvou-se de dor. Gostou da surpresinha? Como? O olimpiano choramingou. Ai! O fluido escuro jorrava pelas narinas. Ninguém escapa do olhar do basilisco. Como? Me admira você, que se diz um malandro, não ter matado a charada. O poder do basilisco age na parte posterior da retina e só transforma em pedra aqueles que dão as costas para ele, aqueles que fogem dele, como eu observei pela posição das estátuas. Já quanto às escamas, elas não são completamente impenetráveis, não para a lança de Nod. O Celeste sacou a bereta, o cano ainda quente. O seu meio-irmão me forjou 2 balas. Encostou a pistola na testa de Hermes. Sobrou uma. O que você acha que eu devo fazer com ela? Não faça isso! Piedade! Implorou de joelhos, o rosto inchado. Por favor, me poupe e não me mate! Matar? Eu jamais faria isso. Tenho uma ideia melhor, mas antes, tire as sandálias. Minhas sandálias! Hermes gaguejou apavorado. Não, soldado, isso não, por favor. Sem elas eu fico... Sem elas eu não... O querubim o calou com uma violenta joelhada na mandíbula que quase lhe deslocou o maxilar. Atordoado, a cabeça rodando, o petulante Mercúrio teve as sandálias roubadas à força. Daniel as removeu e as depositou em um canto do santuário. Em seguida, segurou-o pelos cabelos e o arrastou de volta pelo túnel até a porta dos fundos, aquela que dava para o Poço das Lágrimas. Lá, sobre as areias do pântano, além da carcaça de Górgona, aguardava um sujeito corcunda, forte, a barba ruiva, trazendo um par de algemas. Segura essa! O querubim arremessou o prisioneiro sobre as escadas direto na lama. Trato feito! Não! O rapaz reconheceu um de seus parentes, o ferreiro de Inis Vidrin. Hefesto! Sorriu dissimulado. Meu irmão querido! Bico calado, moleque! O ruivão o prendeu com os grilhões e se virou para Daniel. Obrigado, capitão! Agora é comigo! Hefesto, o que vai fazer?
Hermes falou de mansinho, tentando conquistar seu captor. Como chegou aqui tão rápido? Caminhando, ele respondeu impreciso. Fui eu quem fiz suas sandálias e esqueceu? De certo que fez, bem como todos os itens divinos. Obrigado, que orgulho. Somos sangue do mesmo sangue. Vai me soltar, não vai? Isso caberá ao nosso pai decidir. Hermes, nascido no Olimpo, aliado de Minos, inimigo de Zeus. Inimigo de Zeus? Nunca! Ele tentou se justificar desesperadamente. Não foi isso! Não foi assim! Posso explicar? Claro! Vai explicar para ele! Deu meia volta, arrastando o jovem pelas correntes, mas antes acenou para o anjo. Nos vemos de novo, Bogauir! Improvável! Que pena! Boa sorte, então, e adeus! Refazendo a trilha que percorrera havia minutos, Daniel regressou ao mausoléu de granito. Tão triste, tão vazio, ele pensou. Caminhou à fachada e lá ficou por alguns minutos, contemplando as montanhas, a planície, o abismo de Lete e seu objetivo, a fortaleza de Agartha. O campo ao redor estava apinhado de tropas, lanceiros, oficinas, entulhado de bandeiras e estandartes, cercado e guarnecido por todos os lados. Seria impossível acessar o octaedro mesmo voando, mas o Celeste tinha um plano que estava prestes a ser concluído. Sentou-se, tirou os sapatos e calçou as sandálias de Hermes, que se ajustaram sozinhas a seus pés, como geralmente ocorre com adornos, trajes ou itens mágicos. Pegou os próprios calçados com a mão esquerda e, com a direita, tocou o peito, a palma aberta sobre a camisa. Suspirou. Deu um passo adiante. Quando tocou o solo de novo, estava no meio do acampamento, entre guardas e falangistas. Rapidamente, deu um segundo passo que o conduziu à entrada da ponte. Antes que Radamantes o notasse, ele pisou uma terceira vez, agora de leve, num ângulo menor, cruzou a porta triangular e num piscar de olhos estava afinal dentro do refúgio secreto de Metatron. Simples assim. Não, não fora tão simples. Mas ele conseguira. Daniel conseguira. Lá estava ele, o anjo exilado, o anjo da morte, o capitão dos Aesíris, defronte do primeiro dos anjos de Deus. Metatron, sim, o rei dos homens sobre a terra encontrava-se em seu trono, o mais elevado de 3 assentos ao término de uma escadaria altíssima. O salão tinha ao menos 300 metros de pé direito, era úmido, abafado e faria lembrar uma caverna, um santuário pré-histórico, não fossem os ângulos geométricos projetados em detalhes. Quem também se fazia notar no topo dos degraus era a Sofia, conversando com seu chefe, oferecendo a ele a lança de Nod. Ao que parecia, Daniel não se atrasara tanto assim e teria a chance de aguar a festa no auge, bem ao seu estilo. Ótimo! O lugar de tão amplo contava também com regiões obscuras e foi em uma dessas alcovas que ele se escondeu. Quieto, tirou a bereta. Se conseguisse acertá-lo, se conseguisse balear Metatron, seria o fim daquela contenda e seus amigos, além dele próprio, estariam salvos. A distância não era um problema, sendo ele um atirador experiente, o melhor da casta,
um dos poucos versados no uso de armas de fogo. Então, fez mira e apertou. Um baque, dor, uma pancada na nuca. Quem? Um choque o atingiu. Golpeou-o de jeito. O corpo oscilou e ele desfaleceu. Rodeado pela escuridão sideral, o leito de Styx sobressaía-se como o único elemento visível. O céu apagara, o manto de estrelas desaparecera. Iluminado por um par de candeeiros, o barco singrava o curso escarlate. Surgiu então um brilho que a todos ofuscou, incidindo sobre um aglomerado de cones, esferas, cubos, arestas e torres metálicas. Se tais estruturas haviam sido concebidas por criaturas inteligentes ou nascido casualmente a partir do caótico fluxo do universo, era algo que nenhum dos passageiros saberia explicar. O próprio ordenamento dos prédios, se é que eram prédios, não obedecia a padrões conscientes, tornando-se, portanto, indescritível segundo a compreensão das entidades comuns. Curiosos eram também os faróis de onde partiam fachos branco-amarelados e dentro dos quais dançavam organismos elegantes compostos de luz e calor reunidos. O flutuador se deteve. Dali não se distinguiam atracadouros ou portos e o ambiente em nada se assemelhava às planícies do Hades. O que houve? Kyra se dirigiu a um dos barqueiros. Por que paramos? Não adianta, eu já tentei. Iaga andou até a proa. Eles nunca dizem nada. Mas respondeu ela mesma. É uma tempestade do Styx. Não enxergo. A Arconte começou a replicar, mas desistiu quando uma espécie de radiação coruscou nas alturas. Lembrava os efeitos da aurora boreal comuns nas regiões polares da Terra em tons dourados e rubros. O que elas são? Tufões, acredita-se. Refluxos causados pelo encontro do Styx com o Oceanos. Não tenho certeza, mas presumo que aquele conglomerado na linha do horizonte seja Tia, a cidade do Oriente. Solon, um malaquim para quem trabalhei, me contou certa vez que existem duas cidades nos cantos extremos do espaço. Tia, o suposto lar dos barqueiros, e Nisa, onde em tese se reuniram os Ecalotes, e no meio delas localiza-se a Chandra, a cidade no centro do cosmo. É daqui que eles vêm, então? A centelha estava maravilhada. As ondas eram de fato sublimes. Os barqueiros? O mais provável é que não. Contudo, seria razoável pensar que Tia é um porto, um refúgio para essas criaturas. E o que eles são, afinal? Quem ou o que são os barqueiros? Kyra a sabatinou, já que os condutores eram mudos. A questão é quem eles foram. A Rashmalin se empenhou em explicar, mas tudo o que conseguiu foi apimentar o mistério. Ninguém sabe realmente. No sexto céu, popularizou-se a teoria de que eles foram como nós, anjos e demônios, que pertenceram a um universo anterior
e escaparam da entropia, dividindo sua essência, sobrevivendo assim como fantasmas, espectros cósmicos, nem vivos nem mortos. Universo anterior? O conceito, tão extravagante à primeira vista, era digerido mais facilmente se analisado sob a ótica do déjà vu que ela, Uraquim e Ismael haviam experimentado no ashram indiano, o eixo governado por Tet. O piscar de olhos de Brahma faz sentido agora. Se faz sentido para você, por favor, não me diga. Como todos os membros de sua ordem, Yaga preferia focar-se no presente e não perdia tempo com conjecturas infundadas. Só espero que não nos tornemos como eles. Imagino que não dependa exclusivamente de nós, Kyra retrucou e pensou em voz alta. Será que ainda falta muito para chegarmos ao Hades? Não! Falta pouco! Taciturna, Inanna voltou à conversa. Basta descer o rio! O barco tornou a mover-se. Estamos próximos! O colapso de Daniel durou poucos minutos, o suficiente para que ele fosse arrastado escada acima. Quem quer que o tenha golpeado, ele pensou, sabia bater. Era astuto, conhecia os pontos vitais, mas não tinha a força física de um guerreiro treinado. O anjo foi largado sobre o último degrau. Quando seus olhos clarearam, ele se descobriu a um passo da plataforma superior, um quadrilátero que culminava nos tronos ocupados por Metatron, no meio, trajando sua antiga tanga de couro, o peito nu, as asas cor de areia e por Sofia à sua esquerda. A cadeira da direita estava vazia, mas a canhota do rei dos homens em pé, mais próximo a ele, visualizava-se uma entidade de manto preto, careca, o corpo magro, um dos olhos furado, a face ossuda, a tez pálida, que Daniel prontamente reconheceu como Ismael, o executor, ex-parceiro de Kyra, o Rashmalin que desaparecera no rio Oceanos após a batalha na cidade de Egnias. Levantou-se. Lá de cima, o aposento era visível em todos os ângulos. O salão, ele notou, por mais amplo que fosse, representava apenas um setor da fortaleza, a antessala, provavelmente aquela que se abria ao exterior. As câmaras internas deviam ser acessíveis através de um corredor hexagonal que nascia à retaguarda dos tronos e brilhava com uma luz refulgente. Esta, somada às paredes cavernosas, imprimia ao local uma atmosfera de rusticidade sagrada, aludindo aos primeiros templos humanos situados em grutas, em galerias, subterrâneas, nas profundezas do mundo, onde os caçadores rabiscavam suas sagas. Uma vez ereto, Daniel reparou que a bereta descansava próxima a Sofia sobre um dos braços do trono e que as sandálias de Hermes estavam agora em poder da criatura que ele identificara como Ismael. Já a lança de Nod prendia-se à cintura de Metatron,
que o espiava de modo cortês, até respeitoso, sem a ironia ou a arrogância comuns aos primicérios. Olá! Olá, capitão! O primeiro anjo o saudou. Sua voz era trovejante. Estou impressionado. Desbancou Hermes, Radamantes, o basilisco. Fez um gesto na direção da Elohim. Sofia me contou que você sempre tem uma carta na manga. É um homem precavido. Gosto disso. Qual é a sua próxima jogada? Acaba de roubar a minha última peça, velhote! Com um olhar, ele indicou a lança de Nod fixa à tanga de Metatron. Quem foi que... Ele estava curioso para saber quem o acertara pelas costas, mas quando começou a falar, a figura que outrora se apresentava como Ismael esboçou uma risada e Daniel entendeu perfeitamente o que se passava. Você, lógico, é bem típico da sua casta. O ódio por aquele indivíduo que ele considerava um traidor agravou-se mais ainda. Jurava que você tinha morrido. Cuspiu no chão. Seria melhor que tivesse. Estou tão morto quanto você. Retrucou a entidade de capa negra, confiante sob a proteção de seu mestre. E agora me chamo Cerberus. O que achou do nome? Metatron pousou a mão sobre o ombro de Cerberus e o mirou como um pai orgulhoso. Depois, voltou-se para o exilado. Resgatei o antigo e, por que não dizer, finado Ismael, a partir da cidade de Tia, onde os dois rios se encontram, como fiz com outros, sem dificuldades. Agora ele é parte da família. Filho da puta! O xingamento, nesse caso, era direcionado a Cerberus, não ao sentinela. Kyra preocupada com você e... seu traidorzinho de merda! Ele não conseguia encontrar adjetivos adequados, afinal o crime lhe parecia imperdoável. E ainda por cima... Olhou para as sandálias. É um ladrão! Sim, mas não tão bom quanto você. E como diz o ditado, ladrão que rouba ladrão. Seu puto! Irritado, com o sangue borbulhando, Daniel ameaçou avançar, mas uma energia invisível o impediu.
Espere, capitão! As palavras de Metatron e o modo como ele as pronunciava eram claramente conciliadores. Não vamos brigar por causa disso. Se quer nos agredir, faça antes uma reflexão. Pergunte a si mesmo por que está lutando contra nós, se os nossos propósitos convergem. Por que não nos unimos de uma vez e assim ficamos mais fortes? Está me oferecendo um emprego? Ele perguntou ironicamente, mas o rei dos homens respondeu com toda a lisura. É o homem que procuro, sem dúvida. Como eu disse, foi bem sucedido em todas as provas, sendo a última do basilisco. Então, não estava querendo me matar? Encarou Sofia. Não mandou a mocinha aí pra acabar comigo? Não. Sofia tinha a missão de testá-lo. Não foi assim desde sempre. Não foi assim desde que vocês se conheceram em Paris. Não foi assim em Nova York. Claro que as provações envolviam riscos verdadeiros, mas eu precisava ter certeza de que você estava apto ao cargo. Só contratamos os melhores. Bom, então, sinto muito, coroa, mas você ficaria muito desapontado se eu dissesse que jamais trabalharia para você? Daniel. Ele riu gentilmente, como um ancião que dá sermões aos mais jovens. Você sempre trabalhou para mim? Já esqueceu quem fornecia as informações para os 7? E não eram os 7 que comandavam os anjos da morte? Trocou olhares de cumplicidade com Sofia, que era de fato a informante de Solon. Ficou tudo esclarecido agora. Não, ainda não. Como? Por quê? Que interesse logo vocês, tão próximos à humanidade, teriam em estudar as guerras humanas? Nenhum. O estudo das guerras foi concebido como um despiste, uma desculpa para entreter os malaquins e desviar a atenção deles, ocultando assim as nossas verdadeiras necessidades. Compreenda, capitão, somos apenas 3 e éramos 2 naquela época. O projeto dos anjos da morte era um jeito de convencer os 7 a trabalhar para nós sem que eles soubessem. Era a única maneira de reunir um grupo de soldados para atender secretamente às nossas demandas. E revelou sem subterfúgios. O que nos faltava era fazer o mapeamento energético da Terra
encontrar os nódulos abertos pelos outros sentinelas já falecidos durante a Era do Gelo. Nódulos? Daniel só podia imaginar uma coisa. Os obeliscos? Claro! Metatron demonstrou satisfação ao ver que seu candidato ligara os pontos tão facilmente. Os obeliscos de Marie e Luís do Camboja. Todas aquelas eram missões nossas e você as cumpriu com maestria. Mikhail e os seus colegas correram o planeta e também fizeram a parte deles. Tanto é que no final do século XX, quase todos os monólitos haviam sido encontrados. Faltava-nos apenas um, que, conforme sabíamos, repousava em uma colônia atlântica oculta algures no oceano. Graças a uma dúzia de encantamentos, essa estação, a Tia, permanecerá invisível até mesmo aos radares modernos, impossível de ser localizada. Finalmente a ilha foi descoberta por acaso, e então nós entramos em ação. Com a sua ajuda. E acrescentou misterioso. E com a de outros agentes. Que história sem pé nem cabeça! Não sei o que você pretende com esses nódulos, nem me importa, mas faz meses que a Teia foi encontrada. Se os obeliscos são tão essenciais ao seu plano, seja ele qual for, o que está esperando? Falta a cereja do bolo. Quer saber o que ela é ou quem ela é? Então, junte-se a nós e eu lhe direi. É a sua grande oportunidade, capitão. Que lado você vai escolher? O dos legalistas, que sempre o desprezaram? O dos rebeldes, os quais você ajudou a matar? Ou o nosso? Por quanto tempo continuará a se esconder, a dormir em porões, a fazer acordos para sobreviver? Esses dias chegaram ao fim. É o mais competente dos nossos guerreiros, conhece os homens, seus medos, seus conflitos, suas dores. Você é uma criação minha, o meu melhor discípulo secreto. Sem você, nunca teríamos conseguido a lança de Nod. Você merece todos os louros e alguns mais. Não tente me atribuir falsas vitórias, nem me convencer de coisas que não fiz. Se queriam tanto a lança, por que não a tomaram logo nos anos 70? Mais uma vez, ele apontou para Sofia. Não tinham acesso ao sexto céu? A rede, soldado! Foi a própria Sofia quem respondeu, referindo-se à suposta organização dos Elohins, chamada por eles de rede, ou teia, cuja função no passado teria sido contrabandear informações acerca dos legalistas diretamente para os anjos rebeldes de Gabriel
reunidos na Cidade do Fogo. Você entregou a lança para os Malaquins e, naquela época, ela era mais útil entre eles. Portanto, nada fizemos. Preferimos, ao contrário, nos aproveitar da situação e inventamos a teia como uma forma de propagar a discórdia entre os arcanjos, de abalar a trégua que rebeldes e legalistas mantêm na Haled. Quando o século XX chegou ao fim, os próprios Sete resolveram desfazer o esquadrão dos Anjos da Morte e havia o perigo de a arma ser enviada para Miguel. Fui até Raquia para reavê-la, mas Solon a tomara para si. Então, nós o enviamos através da zona secreta e você agiu segundo as nossas expectativas. Matou o primeiro dos 7, capturou o artefato e o guardou em local seguro. Como o objeto não emite vibrações místicas, era impossível o localizarmos. Então Metatron os atacou no Dakota, mostrando-se uma ameaça acima das suas capacidades, o que o obrigaria a usar a lança contra nós. Já sabíamos que Miguel enviaria Yaga ao seu encontro e que você jamais trabalharia com ela. Sendo assim, o que lhe restava era recorrer a mim, como sempre fez nos momentos de crise. Certa de que você me procuraria cedo ou tarde, eu facilitei a sua vida, ou melhor, a nossa. Deixei o bilhete no closet do apartamento da Rua 72 e daí em diante bastou esperar. Deu um sorriso com um misto de vitória e deboche. Como eu lhe disse em Inisvidrin, e repito, você é um sujeito totalmente previsível. Quando Sofia completou o discurso, Daniel já não escutava mais nada. Sua mente relampejava com cenas e rostos que havia muito tempo o assombravam. O primeiro personagem a atormentá-lo foi Gregorium, o rechonchudo vendedor de automóveis que ele tão covardemente assassinara nos anos 50 com uma bala no coração. Depois vieram Kazan, o comerciante de Istambul, Giuseppe de Lázio, chamado de Cardeal, que em vão tentara alertá-lo sobre a inexistência da teia, além de uma centena de seres humanos, mas todos esses eram arranhões, ferimentos já suturados, que conduziam a uma só chaga aberta e que ainda sangrava. Zack! O exilado murmurou para si mesmo, dando-se conta, enfim, do que desconfiava havia décadas, que havia executado um inocente a sangue frio e, mais que isso, um amigo, Zacarias o Ofanim, que o salvara e que acabaria sendo destruído por ele. Zack! Tornou a dizer e, com os olhos cheios de fúria, partiu para cima de Metatron. Monstros é o que são! Vocês não são anjos, sentinelas ou deuses! São monstros! O avanço provou-se infecundo. Com um movimento de pulso, o rei dos homens o paralisou. Fazendo uso da técnica que aprendera ao duelar com Gabriel, a telecinese, a habilidade de mover objetos com a força da mente, com a qual, inclusive, mantinha a fortaleza levitando, o sentinela o ergueu no ar mais ou menos como um fantoche. Preso por uma energia que o segurava por todos os lados, Daniel só podia praguejar contra eles ofensas que foram solenemente ignoradas. Eu lhe disse que ele era um caso perdido. Sofia virou-se para Metatron. Devo matá-lo? Pegou a bereta e apontou para o intruso. Deixa comigo, mestre. Implorou Cerberus faminto.
Suplico-lhe, ó rei, permita que eu, Cerberus, seu criado, dê cabo dele. Não! O anjo de asas cor de areia o censurou. Ainda não! A resposta era, sobretudo, uma ordem a Sofia. Servir-nos como agente não é a sua única utilidade, se é que eu preciso lembrá-los. Há outras, talvez até mais importantes. E com o intuito de mais uma vez desnorteá-lo, Metatron jogou-o de cabeça contra a dura escadaria de basalto e em seguida o sugou à plataforma elevada, finalmente o libertando do controle telecinético. Daniel desmoronou na base dos tronos aturdido. Leve-o para o salão oeste. Quero-o vivo até segundo aviso. Submissa, Sofia retornou a pistola ao braço da cadeira. Com as duas mãos agarrou o exilado pela jaqueta e o puxou para dentro do corredor hexagonal. Zonzo, a última coisa que Daniel enxergou foi a lança de Nod, ainda presa à cintura do Anjo Supremo. E sorriu.